Alma penada que exorciza demônios. Para a maioria das almas, a morte é um ponto final, uma porta que se abre para a luz ou para a escuridão. Mas, para o padre Michael, a morte foi apenas uma mudança de tática. Em vida, ele foi o maior exorcista de sua geração, um soldado na guerra invisível. Seus joelhos estavam calejados pela pedra das igrejas e sua alma pelas blasfêmias do inferno. Ele via sua missão não como um chamado, mas como uma obrigação, uma dívida que só terminaria com a aniquilação do último demônio. Mas o inferno, como sempre, joga sujo. Michael morreu durante um ritual, traído não por sua fé, mas por um corpo mortal que simplesmente não aguentou mais. Sua alma se elevou, e ele viu a luz, o convite para o descanso eterno. E ele a recusou. Sua guerra não havia acabado. Sua teimosia, forjada em centenas de batalhas, era mais forte que o chamado do céu. Ele se tornou uma alma penada, um fantasma acorrentado não a um lugar, mas a um propósito. Ele assombraria sua antiga paróquia, a cidade que jurou proteger, continuando sua vigília, mesmo que o mundo não pudesse mais vê-lo. Ele era um general sem exército, um sentinela sem corpo. No início foi um inferno particular. Ele via a escuridão se mover, sentia a presença de demônios menores se aninhando em almas fracas, mas não podia fazer nada. Era uma tortura. Ele gritava os ritos em latim, mas sua voz era apenas silêncio. Ele tentava segurar seu crucifixo, mas seus dedos atravessavam a prata. Então, em uma noite, um demônio particularmente arrogante possuiu um jovem na cidade, desfilando sua nova casca de carne com desdém. Michael, em um ato de pura fúria e fé, se lançou contra o homem. Ele não o tocou, ele atravessou, mas por uma fração de segundo, ele não estava dentro do homem. Ele estava dentro do demônio. E naquele instante, ele sentiu a consciência nojenta e caótica da entidade, sua fome, seu ódio, e o demônio o sentiu. Uma presença estranha, sagrada, dentro de sua própria essência. Houve um momento de pânico cósmico, e Michael, agindo por instinto, fez o que sempre fez. Ele rezou. Ele realizou o exorcismo não de fora, mas de dentro da própria mente do demônio. A entidade violada, aterrorizada por uma alma humana em seu espaço seguro, foi arrancada do corpo do jovem com um grito que rasgou o plano espiritual. Michael descobriu sua nova arma. Ele não precisava de um corpo. Ele precisava de um inimigo. Lena era uma médium. Uma alma sensível que sempre manteve seus canais fechados, com medo do que poderia ouvir. Mas a guerra de Michael era barulhenta demais para ser ignorada. Ela o sentiu, um farol de fúria justa na escuridão. Uma noite, a presença dele se tornou tão forte que ele apareceu para ela, não como um espectro assustador, mas como uma figura de luz pálida e determinada. Ele precisava de olhos e ouvidos no mundo físico. Precisava de alguém que pudesse encontrar os possuídos para ele. Relutantemente, Lena se tornou sua parceira, a improvável secretária de um exorcista fantasma. A parceria funcionava. Lena localizava a infecção e Michael se tornava a cura. Ele descreveu a experiência para ela como mergulhar em um oceano de óleo e ódio. Cada vez que ele possuía um demônio, era uma batalha de vontades. Ele usava a essência da criatura contra ela mesma, transformando sua luxúria em autoflagelação, sua ira em medo paralisante. Ele era um vírus sagrado no sistema do inferno, mas cada mergulho o deixava mais fraco, mais manchado. É o resíduo, ele explicou a Lena, sua voz na mente dela agora cansada. Eu não posso simplesmente entrar e sair. Eles deixam uma marca. Eu sinto a fome deles mesmo depois de terem ido. Lembro-me de coisas que eles fizeram, coisas que desejaram. É como tentar limpar um esgoto usando as próprias mãos. Lena via a verdade. A alma de Michael, antes uma chama pura, estava começando a tremeluzir.
A escuridão estava se agarrando a ele. Ele estava se tornando aquilo que caçava, um híbrido de santo e monstro. Enquanto isso, o inferno, que não é estúpido, apenas arrogante, começou a perceber. Suas legiões menores estavam sendo dizimadas por um predador espiritual desconhecido. Eles começaram a se adaptar. Eles pararam de possuir os fortes e confiantes, onde a alma de Michael podia se ancorar facilmente. Em vez disso, começaram a escolher os fracos, os de fé vacilante, os quase vazios. Quando Michael tentava possuir um demônio dentro de um hospedeiro assim, era como tentar agarrar fumaça. Sua alma sagrada não encontrava aderência. Pior, eles começaram a preparar armadilhas. Eles o atraíram, permitiram que ele possuísse um demônio menor, apenas para arrastá-lo para uma emboscada no plano astral. Uma luta que Lena não podia ver, apenas sentir como ondas de dor e terror. Michael sobreviveu, mas voltou terrivelmente ferido. Sua luz agora uma brasa fraca, a escuridão se espalhando por sua essência como um câncer. Ele estava perdendo a guerra e estava perdendo a si mesmo. Ele confessou a Lena seu medo final. Se ele fosse completamente corrompido, ele não desapareceria. Ele se tornaria algo novo. Um fantasma com o conhecimento de um exorcista e a natureza de um demônio. Um tirano no mundo espiritual. Sua maior batalha não era mais contra o inferno, mas contra a escuridão que crescia dentro de sua própria alma imortal. Era a batalha final. Se Michael vencesse, o poder liberado poderia purificá-lo ou destruí-lo. Se ele perdesse, a corrupção estaria completa. Ele mergulhou. Lena, no mundo físico, caiu de joelhos, sentindo a magnitude da luta. Ela sentiu a alma de Michael se despedaçando, a escuridão quase o consumindo. Em um ato desesperado, ela fez a única coisa que podia. Ela começou a rezar, não para Deus, não para os anjos, mas para Michael. Ela focou toda a sua fé, toda a sua esperança, não em um santo distante, mas no fantasma quebrado que ela conhecia. Ela não pediu por vitória. Pediu que ele se lembrasse de quem ele era. No plano astral, a oração de Lena atingiu Michael como um raio de luz pura. Deu-lhe a força que precisava, mas ele sabia que não podia vencer, não daquela forma. Então, ele fez o impensável. Em vez de lutar, ele se rendeu. Ele parou de resistir à corrupção e, em vez disso, a abraçou, fundindo a escuridão do demônio com o que restava de sua luz sagrada. Por um segundo, o Duque do Inferno pensou que havia vencido. Mas Michael não se tornou um demônio. Ele se tornou um paradoxo, uma singularidade de luz e sombra, e essa fusão criou uma explosão de energia contraditória que aniquilou a consciência do demônio e a sua própria, um sacrifício final. O homem possuído acordou, livre. A cidade estava por um tempo segura, mas o fantasma do Padre Michael nunca mais foi visto. A lição de sua crônica é uma verdade sombria sobre a guerra. Ninguém que luta contra monstros sai ileso. A batalha contra a escuridão, mesmo quando vencida, sempre deixa cicatrizes. E às vezes, o sacrifício final não é dar a vida, mas permitir que sua própria alma se torne a arma que vence a guerra, mesmo que isso signifique sua própria aniquilação. Se esta história sobre a guerra eterna nas sombras ressoou em você, junte-se à nossa vigília. Há incontáveis contos esperando na escuridão entre os mundos. Inscreva-se no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe nossas histórias. Nos encontraremos quando o próximo soldado se recusar a abandonar seu posto.